O Bolsonaro teve nessa madrugada uma briguinha de internet, uma treta com a cantora Anitta para o delírio dos seus apoiadores. Essa briga com a Anitta não estava prevista no script da estratégia de comunicação de Bolsonaro, mas ela surgiu no momento em que Bolsonaro tenta recuperar o seu núcleo duro, a sua base de apoio, recuperar aquele espaço que foi perdido desde o final das eleições de 2018. E é melhor o PT ficar atento, ficar esperto, porque saiu uma pesquisa hoje do Instituto Paraná que mostra a distância do Lula para o Bolsonaro de apenas 8 pontos. É claro que nós vamos conversar sobre tudo isso, mas antes eu preciso agradecer a cada um de vocês porque aparentemente nós superamos as instabilidades do algoritmo que foram impostas nas últimas semanas. Mas eu preciso, pelo sim, pelo não, continuar contando com a ajuda de vocês. Então, mais uma vez, eu peço o seu like e também o comentário. O que você achou dessa briga do Bolsonaro com a Anitta, essa treta de internet? Será que foi o Carluccio porque ele prefere a Ludmilla? Deixa aí nos comentários ou simplesmente a mensagem de apoio ao canal. Como você viu, nós voltamos para o cenário habitual com Paulinha Guerreiro de assistente de palco e só por isso já vale seu like e eu já dou aqui o meu agradecimento a todos vocês. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro, lá pela madrugada, ele falou que ele assistiu o BBB e achou o programa muito ruim. Se você não sabe o que aconteceu, ontem a Jade Picon, ela foi eliminada com uma votação assim recorde, mais de 80%, em um embate contra o Arthur Aguiar e uma outra participante lá que eu nem sei quem é. O Arthur Aguiar é o marido da Mayra Card, que já traiu inúmeras vezes, né? Ele é o rei da traição, mas agora é um dos favoritos para o programa. E o Bolsonaro simplesmente falou que não gosta do Big Brother Brasil. Obviamente isso tem a ver com a comunicação orquestrada que o Bolsonaro tem feito nesses últimos dias de sinalização à sua antiga base, incluindo os evangélicos. Chegaremos lá. Mas é claro que qualquer tipo de ataque do Bolsonaro à TV Globo excita os bolsonaristas de uma forma única. Eles adoram quando o Bolsonaro bate na Globo, obviamente. E aí a Anitta respondeu essa publicação do Bolsonaro perguntando se era o Bolsonaro ou se era outra pessoa. Algo assim. E aí o Bolsonaro respondeu falando, não sou eu. Mandou um sinalzinho de positivo e postou lá um vídeo de um cara muito parecido com o Bolsonaro dançando lá um funk da Anitta. E assim se encerrou a tretinha de internet, como todas as briguinhas de internet acabam se encerrando. Mas é claro que os aliados de Bolsonaro adoraram essa tirada que ele deu na cantora Anitta, porque os apoiadores do Bolsonaro, eles não gostam muito da Anitta, sim, alguns dizem que preferem até a Ludmilla, mas não vamos entrar em preferências funkeiras com relação ao gosto musical dos bolsonaristas, porque isso não nos interessa. A questão é que a Anitta surgiu nesse momento da comunicação do Bolsonaro como sendo algo muito propenso para o Bolsonaro. Isso não estava no script e atacar a Anitta é algo que também é muito apreciado pelos bolsonaristas, porque ela é uma funkeira, ela é uma destruidora de valores da família tradicional, ela quer impregnar a população com aquela lascividade, aquela coisa toda lá dos bolsonaristas mais conservadores. Só que se nós observarmos nos últimos dias, o Bolsonaro tem feito muitos acenos à comunidade evangélica. Tanto que ontem houve sim um encontro do Bolsonaro com as principais lideranças evangélicas, ou com aquelas que quiseram ir. Foi um encontro bem esvaziado em comparação ao que Bolsonaro teve em 2019, no primeiro ano de governo dele, né? Tava lotado lá, tinha gente saindo por todo lugar, agora ninguém quer aguentar mais ficar perto da presença do Bolsonaro. Grandes lideranças da Igreja Universal não estiveram presentes, mostrando de fato um certo distanciamento do Bolsonaro com a Igreja Universal, inclusive lideranças evangélicas falaram que o Bolsonaro está ideologicamente rachado, o governo perdeu a sua identidade, muito por conta da legalização lá dos jogos de azar, o que não caiu bem para a comunidade evangélica, o jogo duplo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro enganou os evangélicos, como você viu em um vídeo que eu fiz aqui. Vou deixar o link em algum lugar aqui no card para que você possa também acompanhar. O Silas Malafaia esteve presente, mas poucas lideranças evangélicas estiveram lá. Só que chama a atenção que um dia depois, na data de hoje, o Milton Ribeiro, ministro da Educação, falou que na escola, falou o seguinte, olha,
menino nasce menino, não tem essa dele depois virar menina. Falou uma frase mais ou menos dessa forma, o que é claro um aceno para as bases evangélicas e mais ainda, mostrando que ele não compactua com o ensino de gênero nas escolas. Então, nesses últimos dias, o Bolsonaro tem feito sinais para a sua antiga base, aquela base mais ideológica, a pauta dos costumes, toda aquela história lá de 2018, o Bolsonaro está resgatando, como nós falamos que ele tentaria fazer muito também pelo panorama econômico para a população evangélica. Bolsonaro cometeu um desastre humanitário aqui no país, 650 mil mortos. Nós temos um desastre também econômico, com a guerra da Ucrânia, os preços tendem a subir, talvez a guerra acabe nos próximos dias, mas não sabemos o que vai acontecer ainda, os preços podem subir, a inflação está alta, o desemprego também está alto, o aumento do emprego informal e a população mais pobre está sendo pressionada. Mais de 100 milhões de brasileiros estão em uma situação de insegurança alimentar e muitos são evangélicos, então ele está com medo de perder essa parcela do eleitorado, que corresponde a 33%. É uma parcela muito robusta e obviamente significativa. Então ele volta a fazer acenos para essa base. E parece que tem dado um pouco certo. Com o Auxílio Brasil ou não, o Bolsonaro conseguiu crescer um pouquinho na pesquisa do Paraná Pesquisas em comparação com a apuração de fevereiro e a distância dele para o Lula está aí em aproximadamente 8% em qualquer cenário avaliado e também no segundo turno. Então essa pesquisa do Instituto Paraná, ela corroborou com aquilo que foi apresentado por outros institutos. Uma tendência de crescimento de Bolsonaro, uma estagnação da terceira via, Moro já era, a candidatura dele não decolou e não vai conseguir mais apoio, acabou, né? O Moro agora tem que lutar contra a pressão dentro do próprio partido e o boicote do partido dele mesmo, que não quer que ele saia mais como candidato, porque vai ser uma candidatura cara e uma candidatura que vai ser jogado dinheiro fora. Então é isso que alguns parlamentares do Podemos estão lá pressionando a alta cúpula do partido. E o Lula se manteve ali na casa dos 40%. Bolsonaro em torno ali dos 30%, Lula na casa aí dos 40%. Um cenário que corrobora com aquilo que foi apresentado por outras pesquisas. Mas o PT precisa ligar o sinal de alerta se já não ligou. Depois dessa pesquisa do Paraná, que mostra uma distância, podemos dizer assim, pequena, não tão confortável assim, é melhor a campanha do PT ligar o sinal de alerta, calçar as sandálias da humildade, que foi falado lá pelo Jacques Wagner, e começar a encarar com mais seriedade essa campanha. E abandonar de vez aquele discurso de que não precisa do Geraldo Alckmin, como o Rui Falcão falou em dezembro. Como o Rui Falcão falou em dezembro, algumas outras lideranças do PT também falaram na época lá. Então o PT calça as sandálias da humildade e começa a enxergar com mais seriedade a corrida eleitoral. Tudo bem que o Lula nem lançou a candidatura ainda, tudo bem que o Alckmin nem foi oficializado como um integrante do PSB, a chapa vai ser oficializada lá para meados de abril. Mas é claro que esse crescimento do Bolsonaro, se ele continuar assim, pode começar a chegar mais perto do Lula. Eu vejo que o Bolsonaro ele vai manter ali os 30%, não acredito que ele consiga ultrapassar essa margem, tá? Acho que o Bolsonaro já está chegando ao topo, mas de qualquer forma o PT precisa ter um sinal de alerta. O Bolsonaro, segundo a pesquisa Paraná, ganha do Lula com certa folga na região sul, o que já era bem esperado, em alguns segmentos de homens na região norte e também na região centro-oeste. O que também é muito compreensível, principalmente na região centro-oeste, porque o Bolsonaro ele tem aí basicamente 3 pilares de sustentação da sua candidatura, da sua campanha, do seu apoio, que é o agronegócio, ou no caso que são o agronegócio, aqueles mais ideológicos, os bolsonaristas e também os evangélicos. E a diferença do Lula para o Bolsonaro no eleitorado evangélico é de aproximadamente 10% nessa pesquisa do Paraná Pesquisas, o que é um número compatível com as outras pesquisas também. O Bolsonaro está na frente do Lula com o eleitorado evangélico em aproximadamente 10%. E o Bolsonaro tem algumas vantagens com relação ao Lula pelo fato do Bolsonaro ser o presidente da República. Então ele volta
a tentar agradar a antiga base dele, fazendo ataques à Globo, ganhou de presente esse ataque à Anitta, ataca também, tenta fazer sinalizações para os evangélicos, ataca a pauta dos costumes, como nós falamos que ele iria fazer, e ele tem o Auxílio Brasil. É claro que o Auxílio Brasil é um ponto que o Bolsonaro tem da pauta social, o que pode causar certos incômodos ao Lula. A grande questão que nós temos que ver é quanto que o Auxílio Brasil vai representar em aumento de consumo da população. Em 2021, o PIB cresceu, mas não necessariamente cresceu junto com o PIB o consumo da população. E você sabe que a população percebe a melhora econômica aumentando as suas compras. São questões que nós precisamos ver nas próximas semanas, mas vamos ficar atentos a tudo isso e aguardar o Datafolha, que é o instituto mais renomado de pesquisa para confirmar ou refutar essas tendências.